eu quero falar sobre como receber a sua cura. Como receber a sua cura. Deixe-me lhe dizer algo. A razão de mais pessoas não serem curadas é porque o ensinamento sobre cura não é um ensinamento muito frequente na maioria das igrejas. A maioria dos pastores, me coloco no lugar, como pastor também, a maioria dos pastores, a maioria de nós, pastores e pregadores, nós simplesmente não pregamos sobre cura, nós pregamos sobre todas as coisas, menos sobre cura. Nós não devemos pregar apenas sobre cura, mas é importante a pessoa aprender a receber. Muitas pessoas não sabem como receber as coisas de Deus. Há dois textos que eu não vou dar o endereço agora desses textos. Todos os dois em Mateus, 2 versículos. Um está em Mateus 4 e outro em Mateus 9, se eu não estou enganado. Ambos os textos, ou ambos os versículos, relatam a mesma coisa. Que Jesus percorria todas as aldeias, fazendo 3 coisas. O que Jesus fazia? Jesus fazia muitas coisas, mas basicamente no ministério público dele, ele fazia 3 coisas. Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus curava. Nos 2 versículos, em Mateus 4 e Mateus 9, a Bíblia relata nesta exata ordem. Você tem que compreender que as coisas na Bíblia não estão fora de ordem. Tudo na Bíblia tem um significado. Jesus ensinava, pregava e curava. Por que ele fazia isso? Porque você não pode chegar num lugar e simplesmente começar a colocar as mãos sobre as pessoas e orar. Você precisa preparar as pessoas para receberem suas curas. Você precisa ensinar. É a mesma coisa se você chegar em um lugar, numa igreja que nunca ouviu falar sobre dízimos, e você simplesmente diz que você vai ministrar o dízimo, e que todo mundo agora precisa ministrar o dízimo. As pessoas não foram ensinadas. Então primeiro ensina-se e depois ministra-se. Esta é a ordem de Jesus. Jesus ensinava, depois ele curava. Ele ensinava e ele curava. E ele pregava e ele curava. Ele fazia as 2 coisas, nesta exata ordem. Na verdade ele fazia 3 coisas. Jesus percorria todas as cidades vizinhas, pregando, ensinando. Número 1, ensinando. Ensinar é mais importante que pregar. Olha a ordem. Ensinar, número 1, é mais importante que tudo. Ensinamento é mais importante que tudo. Ensinar, pregar em segundo lugar. Pregar é menos importante do que ensinar, mas também pregar é mais importante que curar. Jesus percorria, número 1, ensinando, pregando, curando. Jesus não era conhecido como curador, ele era conhecido como rabi, ou rabino, ou mestre. Ele ensinava e ele curava. Eu quero te dizer também que eu vou ministrar no final, e a razão de eu não ministrar logo, pastor, porque o senhor não desce daí logo e começa a ministrar? Calma, é preciso ensinar primeiro. Jesus primeiro ensinava, depois ele ministrava. Por que Jesus fazia isso? Eu vou te dizer por quê. Porque muitas vezes a pessoa nem precisa receber uma ministração com imposição de mãos. Você pode ser curado enquanto eu estou pregando. Ou eu ou qualquer pessoa, enquanto uma pessoa, o pregador estiver pregando a palavra de fé, ou a pregação de fé. Romanos diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É por isso que Jesus primeiro ensinava e pregava, e depois ele curava. Porque sem fé, as pessoas não vão receber a cura. Como um ministrador pode chegar e começar a ministrar nas pessoas sem antes pregar a palavra da fé? Primeiro precisa se pregar a palavra da fé. E como eu falei, muitas pessoas não estão preparadas para receberem a sua cura. E por isso, quando recebem uma ministração, elas não recebem sua cura. Por quê? Porque muitas vezes nem a pessoa ministrando está preparada para ministrar, se preparou, e nem a pessoa que está recebendo a ministração se preparou. É importante
as duas coisas. Eu vou te falar 3 passos, basicamente. 2 ou 3 passos. São coisas simples. É o feijão com arroz, porém, são as coisas mais importantes para você receber a sua cura. Amém? Tanto agora, você pode, como eu falei, você pode ser curado agora, ou você pode ser curado depois da ministração, ou você pode ser curado durante a semana. Eu não sou Deus, eu não posso decidir essas coisas. Primeiro passo, primeira razão, ou primeiro fundamento de como você pode receber a sua cura. Eu não sei o que você precisa, tanto faz para mim, porque o Senhor é poderoso para curar você de qualquer coisa. A primeira coisa é: tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Marcos 11, 22. Depois de Jesus ter amaldiçoado aquela figueira, ela ter secado, não das folhas para a raiz, mas da raiz para as folhas, o que é incrível, mostrando um ato sobrenatural de Deus. Os discípulos ficaram pasmos, eles ficaram perplexos. Eles disseram: olha, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste ontem, ela secou. E Jesus respondendo disse: tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Agora você tem que entender que a Bíblia não foi escrita nem em latim, nem em japonês, nem em chinês, nem em inglês, nem em francês. A Bíblia foi escrita, no Novo Testamento, inclusive esse texto, em grego koiné. Em grego koiné está escrito erchete pistin theou, que pode ter pelo menos 3 traduções. Muitos escolheram uma tradução, mas eu vou falar sobre 3 traduções do texto de Marcos 11, 22. Quando Jesus está registrado erchete pistin theou. A maioria dos tradutores traduziram tenham fé em Deus. Vamos pegar essa primeira tradução. Tenham fé em Deus. Quando você estiver ministrando cura, quando você estiver orando por alguém, porque o culto, essa série, não é apenas para eu ministrar ou para uns poucos ministrarem. Essa série é um treinamento para que todos possam ministrar. Porque em Marcos capítulo 16, Jesus disse: e estes sinais acompanharão aqueles que creem. Qualquer que crer, qualquer pessoa que crer. Jesus não disse: e estes sinais acompanharão aqueles que forem ordenados pastores. Jesus não disse: esses sinais acompanharão os apóstolos. Não. Jesus não disse: esses sinais acompanharão os profetas, os bispos. Jesus disse: esses sinais acompanharão aqueles que creem. Entre várias outras coisas que ele diz no texto: se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Qualquer pessoa que crer. Então qual é o foco? Qual é o fundamento da cura? A fé em Deus. Aí começa o nosso primeiro problema. Primeiro problema para a pessoa ministrando a cura. Muitas vezes, quando nós somos desafiados a orarmos por alguém, a ministrarmos na vida de alguém por cura, por um milagre, nós temos fé em nós, mais do que nós temos fé em Deus. De repente vem na sua mente: ah, mas eu não jejuei. Ah, mas eu não orei como eu devia. Ah, mas ontem eu briguei com a minha esposa. Eu não briguei com a minha ontem, tá? Nem hoje. Mas logo vem uma coisa e você pensa: eu não posso orar para a pessoa ser curada. O que Jesus disse? Tenha fé em Deus. Você está tendo fé em você. Você está olhando para você. Ninguém vai ser curado hoje por causa de mim. A Bíblia não diz que pelas minhas pisaduras eles foram curados. A Bíblia também não diz em Isaías que pelas tuas pisaduras as pessoas foram curadas.
A Bíblia diz: e pelas suas pisaduras, as pisaduras de Jesus, os ferimentos de Jesus, fostes curados. A pessoa é curada por Jesus, e somente por Jesus, e apenas para a glória de Jesus. É somente por Ele, e para Ele, e por causa dEle, que as pessoas vão ser curadas. Enquanto você continuar olhando para você, e pensando: eu não jejuei, é importante jejuar. Eu não orei, é importante orar. Ah, mas eu li a Bíblia apenas 15 minutos. É importante ler a Bíblia mais que 15 minutos. Mas as pessoas não vão ser curadas porque você jejuou 300 dias, ou 40 dias, ou 30 dias. A base da cura não é porque você jejuou. A base da cura não é pelo que você fez, ou pelo que você faz. É pelo que Ele fez e pelo que Ele faz. Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si, Ele tomou e Ele levou, tem a ver com Ele, não com você. Tenham fé em Deus. É por isso que eu creio que cada pessoa que eu colocar a mão hoje à noite vai ser curada. Você pode dizer: mas pastor, o senhor é muito arrogante. Seria se eu estivesse confiando em mim. Meus irmãos, eu não posso curar nenhuma formiga, nem você. É Jesus que cura. É Jesus que cura. Atos capítulo 3. Pedro e João estão chegando no templo. Havia um coxo lá. O coxo olhou para eles, pediu uma esmola. Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, fica em pé e ande. E ele começou a andar. Todo o povo ficou atônito. Uma multidão se colocou ao redor de Pedro e João. Eles pensavam que eles eram super-heróis. Deixe-me lhe dizer: não olhe para nenhum homem como se fosse super-herói. Há pessoas que têm ídolos na internet, pregadores. Pare de idolatrar pregadores. Adore a Deus, adore a Jesus. É Jesus, não é o pregador da internet, não é o pastor, não é o apóstolo, não é o bispo, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. A glória é para Ele, a glória é dEle, é para Ele e por Ele todas as coisas foram feitas. E Pedro, ele olha para a multidão e ele diz assim: por que vocês... Vou parafrasear a fala de Pedro. E Pedro diz assim: por que vocês estão olhando para nós atônitos, perplexos, como se pela nossa própria piedade ou poder tenhamos curado esse homem? Pedro, ele está dizendo assim: não foi pela minha piedade, não foi porque eu sou um homem consagrado a Deus, não foi porque eu sou um grande homem de Deus, não foi pelo poder que está em mim, mas foi pela fé em Cristo Jesus que vocês crucificaram, que esse homem está curado. É sempre por Jesus. Enquanto a igreja, enquanto você tiver expectativa em homens, você não vai ser curado. Sua vida não vai ser transformada. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Tenha fé em Deus. Fé em Deus. Coloque a sua fé em Deus. Eu vou orar e essa pessoa vai ser curada não porque eu orei 30 minutos ou 50 minutos. Eu devo orar muito mais do que isso. Não estou dizendo que não é importante orar, todos devem orar, todos devem jejuar. O que eu estou dizendo é que o teu jejum e a tua oração não é a base para a pessoa ser curada. A Bíblia não diz: e pela oração dos santos e o jejum dos santos, eles foram curados. A Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus, é por causa de Jesus, é somente por causa dele. Tenha fé em Deus. RTPista em TU também significa tenha fé de Deus. Essa é a tradução melhor, inclusive. Essa é uma melhor tradução. Tenha fé de Deus. Como é que é a fé de Deus? É uma fé que diz: haja luz e houve luz. Por que Deus é tão convicto?
porque ele sabe que a palavra dele tem poder. Você fala e você sabe que as pessoas vão ser curadas. Você sabe que você vai ser curado. Deixe-me lhe dizer algo, meu irmão. Deixe-me lhe dizer algo. Você pode ser curado aí onde você está sentado pela pregação da palavra da fé. Toda cura começa no seu espírito. Toda cura começa no seu espírito. Deixa isso ensopar o teu espírito. A palavra da fé vai sendo liberada. Aleluia. A palavra da fé vai sendo liberada no seu coração. E você pode ser curado onde você estiver. Eu estava pregando no culto passado. Um rapaz falou para mim, pastor, depois da ministração ele falou, mas foi na hora do culto que ele disse, eu estava com uma queimação no meu estômago. Enquanto o Senhor estava pregando, eu fui curado. Eu não toquei nele. Ele foi salvo, foi curado, porque ele teve fé em Deus e fé de Deus. Não é o pastor Francinaldo, não é o pastor A, o pastor B. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus que cura, que sara, que liberta, que restaura. É Jesus, é Ele, somente Ele. Zero de glória para todo homem, que a glória do homem caia por terra, todo orgulho caia por terra, e que Jesus seja exaltado, e que o Filho de Deus seja glorificado, pela sua cura. Receba a cura de Deus. Se você for curado durante eu estar pregando, por favor levante a sua mão, eu quero ouvir o seu testemunho depois. Tenham fé de Deus. Qual é a primeira razão porque você e eu não recebemos cura às vezes? Muitas vezes, porque nós não temos fé. Nós não temos fé em Deus. Tiago 5, 14 a 15 diz assim, aleluia. Tiago 5, 14 a 15 diz assim, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Diga, a oração da fé sarará, curará o doente. Não é a oração da dúvida. Enquanto houver dúvida no seu coração, enquanto você está pensando, mas eu não sei se é da vontade de Deus curar-me, eu não sei se é da vontade de Deus, eu não sei, eu não sinto o poder de Deus na minha vida, eu não sinto poder, eu não estou cambaleando para ministrar, sabe, eu não sinto, simplesmente, não é por sentimento, é por fé, é por fé. Jesus não disse, tenha um sentimento por Deus, Ele disse, tenham fé em Deus. Eu posso te garantir, pela palavra de Deus, que se você, onde você estiver sentado aqui, se você liberar a sua fé, abrir o seu coração, abrir o seu espírito, para receber essa palavra, pela internet também, onde você estiver, em nome de Jesus, se você abrir o seu coração, você será curado por Jesus, não por mim, por Jesus. A oração da fé, tenha fé em Deus. Muitas pessoas dizem, eu só quero receber oração, ou eu só vou ser curado se o irmão fulano de tal orar por mim, eu só vou ser curado se o pastor fulano de tal, o homem do poder orar por mim. A pessoa tem mais fé no homem do que fé em Deus. Glória a Deus pelo pastor fulano de tal, glória a Deus pelo irmão fulano de tal, mas você é curado pela fé em Deus, você é curado por Jesus, nenhum homem pode te curar, é Jesus que cura, foi Ele que nos curou. Número 2, creia que é a vontade de Deus curar a todos, inclusive você. Creia que é a vontade de Deus curar a todos, inclusive você.
Talvez essa poderia ser a primeira razão porque as pessoas não recebem curas. Simplesmente as pessoas não sabem. Será que Deus quer me curar? Ou será que não? Será que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne? Será que essa doença não é um espinho na minha carne? Deus talvez esteja tentando me ensinar algo. O problema é que existe apenas um versículo que fala sobre o espinho na carne de Paulo, e ninguém sabe realmente o que é. Ninguém sabe realmente o que era. Podia muito bem ser as perseguições. Ou então você começa com dúvida. Você começa a duvidar: eu não sei se Deus quer me curar, porque Deus colocou doença em Jó. Não, Deus não colocou doença em Jó. O diabo colocou doença em Jó, não Deus. Foi o diabo que tocou na vida de Jó, não Deus. Deus não coloca doença na vida de ninguém. Deixe-me lhe dizer algo. Posso te garantir, eu te provo pela Bíblia. Escuta até o final que você vai saber. Se a sua teologia estiver errada, você não vai receber sua cura. Você não vai receber sua cura enquanto você não crer no seu espírito, com todo o seu coração, que Deus quer curar você. Ele quer curar a todos, incluindo você. Mateus 8, vamos à base bíblica, porque a fé não é em frases feitas. A fé é baseada na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Sabe, é preciso sentar para ouvir um ensinamento antes de você ser curado. Muitas pessoas pensam que não, pastor, ore por mim logo e eu já vou. Calma. Ouça a palavra. Ouça a palavra da fé. Abra o seu espírito em nome de Jesus para a palavra da fé, a pregação da palavra da fé. A fé vem pelo ouvir. E quando você entender, você pode ser curado sem ninguém orar por você. Você pode ser curado onde você está, aí sentado. Creia que é a vontade de Deus curar a todos, inclusive você. Mateus 8, 1 a 3. Jesus acabou de dar um longo sermão no monte. Primeiro Jesus ensinava, pregava e curava. Jesus acabou de ministrar ensinamento. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. O sermão do monte, a pregação mais longa de Jesus, dizem alguns. Ele desceu, ele faz a segunda coisa que ele fazia. O que ele fazia? Ele curava. Ora, descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Se tu quiseres, disse o leproso, tu podes purificar-me. A dúvida desse leproso é a dúvida de muitas pessoas. Há muitas pessoas com a síndrome do leproso. O leproso não duvidava que Jesus podia curá-lo. Ele não disse: Senhor, eu não estou certo que tu podes curar-me. Ele não disse isso. Ele não disse: Senhor, eu estou um pouco em dúvida, eu não sei se tu podes curar-me ou não. Ele disse: Senhor, se tu quiseres, eu sei que tu podes, eu só não sei se tu queres. Era a dúvida do leproso. Jesus o corrigiu imediatamente. Jesus não deixou o homem terminar. O leproso disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero, fica limpo agora, eu quero ver você curado, eu quero ver você restaurado, eu quero curá-lo, eu quero restaurar a tua saúde. Jesus não estava falando apenas para o leproso. Foi a única pessoa na Bíblia que duvidou se Jesus queria curar ou não. Foi a única pessoa relatado na Bíblia toda que se Jesus queria. Houve um homem que questionou se Jesus podia, mas esse daqui, o leproso, ele duvidou se Jesus queria. Ele não sabia que se Jesus queria ou não. Jesus logo o corrigiu e disse: eu quero.
Meu querido irmão, minha querida irmã, abra o seu coração, em nome de Jesus, e creia, ouça as palavras de Jesus, não a palavra do pastor, mas a palavra de Jesus. Eu não estou aqui para pregar o meu evangelho, eu não estou aqui para representar o meu nome, eu estou aqui para representar o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. E esse Jesus, ele disse: eu quero curar-te, eu quero curar-te, eu quero curar-te, eu quero te curar, eu quero te curar, eu quero curar você, eu quero curar você. Entenda isso, Jesus quer curá-lo. Entenda que Jesus quer curar a todos, todos, inclusive você. Porque as pessoas não são curadas, pastor, hoje em dia? Porque nós não pregamos essas verdades. Mas eu quero que você saiba essas verdades. Deixe essa verdade ensopar o seu. Toda cura começa no seu espírito. Antes de você entender isso, eu posso ministrar sobre você e você pode ser curado ou não. Mas uma vez que você entende isso, até mesmo muitas vezes sem alguém ministrar, você será curado. Porque sabe, meu irmão, se eu perguntar aqui, eu vou perguntar agora: quantos aqui creem que Jesus pode curar qualquer coisa? Levante a sua mão. Tem alguns que não creem que Jesus pode curar? Meu Deus, você crê? Muito bem, não levante a mão agora. Mas a pergunta, meu irmão, para você ser curado, você não tem que responder a pergunta se Jesus pode. Apenas, isso todos nós sabemos. A grande pergunta que eu faço para você é: Jesus quer curar você agora? Jesus quer curar você? Mestre, Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Eu quero purificar-te. Fica limpo. Salmo 105, 37 diz assim. Salmo 105, 37. Mas a eles, o povo de Israel no Egito, mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Um só enfermo. Lá nas águas de Mara, lá em Êxodo capítulo 15, o Senhor disse para o povo, disse assim: se vocês me obedecerem, não virão sobre vocês nenhuma das doenças que vieram sobre o Egito, porque eu sou o Jeová Rafá, eu sou o teu Deus, o Deus que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara, diz o Senhor. Eu sou o Senhor que te sara. 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 Lucas capítulo 4, versículo 40. Lucas 4, 40 diz assim: e ao pôr do sol, todos, diga todos, todos os que tinham enfermos de várias doenças, los traziam a quem? A Jesus. E impondo Jesus as mãos sobre cada um deles, os curava. Quantos foram curados? Cada um deles. Cada um deles. Jesus quer curar a todos, inclusive você. Ele quer te poupar de uma cirurgia. Ele quer te poupar de você retirar esse teu útero. Ele quer. Eu não estou falando que Ele pode. Que Ele pode, você sabe. Que Ele pode, você já sabe. Mas você precisa ter a convicção de que Ele quer. Porque enquanto você e eu não entendermos, eu que vou ministrar e você que vai receber a ministração, enquanto nós não entendermos de uma vez por todas, e ter esculpido no nosso espírito a profunda convicção de que Jesus quer curar a todos, inclusive você. Eu disse que Ele quer curar a todos, 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 todos. Mateus 12, 15, aqui estão os testemunhos da palavra. Jesus, sabendo disso, Mateus 12, 15, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente. E Ele curou a alguns, e Ele curou a poucos, e Ele curou os escolhidos, Ele curou a todos.
Todos, 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 todos. A cura é para todos, inclusive você. É desnecessário você retirar esse útero. É desnecessário você operar esse seio. Libere a sua fé. Libere a sua fé. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Jesus está aqui, Ele cura, não eu. Não coloque a sua fé em mim. Tenha fé em Deus, não em mim. Pelo amor de Deus, eu não sou nada. Eu não sou nada. É Ele que é tudo. Mateus capítulo 14, versículo 35 e 36. E quando os homens daquele lugar o conheceram a Jesus, reconheceram, melhor dizendo, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos, diga todos, diga mais uma vez, todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla das suas vestes, e todos, diga todos os que tocavam ficavam curados. A cura é para todos, inclusive você. Deus quer curar a todos, inclusive você. Abra o seu coração, creia na palavra do Evangelho. Lucas 6,19 diz assim: e diga toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava a todos, diga todos. A cura é para todos, inclusive você. Diga com fé. Diga com fé. Se você precisa de uma cura nesse momento, diga com fé, diga assim: a cura é para todos, inclusive para mim. A cura é para todos, inclusive para mim. Jesus quer curar a todos, inclusive Ele quer curar-me. Mateus 8, 16 a 17 diz assim: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com uma palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos, diga todos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si. Quem tomou? O apóstolo tomou, o Francinaldo tomou, o Pedro tomou, o grande homem de Deus tomou? Não, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, e Jesus levou sobre si as nossas doenças. Diga: Jesus tomou, diga: Jesus levou, diga: Ele tomou, Ele levou, Ele tomou, Ele levou, Ele tomou esse câncer e Ele levou, Ele tomou esse caroço no teu seio e Ele levou, Ele tomou essa pedra no teu rim e Ele levou, Ele tomou, Ele levou, Ele tomou, Ele levou. Você é curado pelo poder do nome de Jesus. Enquanto você não crer, liberar a sua fé em Deus, e enquanto você não estiver convicto de que Jesus quer curá-lo, não somente Ele pode, mas Ele quer curá-lo, vai haver dúvida na sua cabeça. O que eu disse? Eu disse que enquanto você não liberar a sua fé em Deus pela pregação da palavra da fé, por isso que Jesus primeiro ensinava, pregava, e só depois Ele curava, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Enquanto você não crer, estiver convicto, não estiver firme na verdade. O que é fé? Pastor, o que é fé? Fé é simplesmente você crer que Deus vai fazer o que Ele disse que Ele faria. O que é fé? É você crer que Deus vai fazer o que Ele disse que Ele faria. O que Ele disse que Ele faria? Que qualquer pessoa que acreditasse ia colocar as mãos sobre os enfermos, e eles seriam curados. Quando você vier receber ministração, deixe isso plasmado no teu espírito. Deixa isso bem firme dentro de você. Jesus quer me curar. Enquanto você não
não mudar a sua teologia, e você acreditar de todo o seu coração na palavra de Deus, Jesus curou a todos, a cura é para todos, inclusive para mim, vai haver dúvida na sua mente, no seu coração, e enquanto tiver dúvida no seu coração, você não poderá ser curado. Porque o que a Bíblia diz? Qual o texto que eu li aqui? Eu li Tiago 5, 14 e 15, que diz: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé, não a oração da dúvida, a oração da fé, a oração da fé, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Aquela mulher com 12 anos que sofria de hemorragia, ela teve fé, ela disse: se eu apenas tocar nas orlas de suas vestes, eu serei curada. Jesus não parou, Jesus não orou por ela, Jesus não fez uma oração por aquela mulher, ela foi curada porque ela acreditava, ela tinha fé em Deus, e ela acreditava piamente que Jesus queria curá-la. Você acredita que Jesus quer curá-la? Ou curá-lo? Porque algumas pessoas não são curadas? Porque elas não perdoam. Deixe-me lhe dizer algo. O perdão a falta de perdão é um câncer. Há pessoas, há mulheres que têm nódulos no seio por causa de falta de perdão. Você pensa que é por causa de outra coisa? Por falta de perdão. Há mulheres e há homens, mas falando mais especificamente de mulheres, há mulheres que têm miomas por falta de perdão. Há homens e mulheres que têm gastrite, dor nas costas, falta de ar, não conseguem dormir, têm insônia, e a razão de tudo isso é a falta de perdão. E a razão é muito simples. Eu vou ler o texto completo, primeiro eu vou ler parte dele só, e eu já vou ministrar. Tiago 5,16 diz assim, a gente só conhece esse Tiago 5,16 e a gente fala sobre discipulado, e é verdade, está falando sobre discipulado também, mas não no contexto aqui. O contexto está falando de cura, não de discipulado, de cura. Você pode aplicar isso ao discipulado, mas o texto de Tiago está falando de cura. Vamos ler primeiro o texto, depois o contexto. Vamos ler Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes libertos? Não, para serdes curados. Tiago 5,16 é óbvio, até é redundante falar, vem depois de Tiago 5, 14 e 15. E o que fala Tiago 5, 14 e 15? Vamos ler Tiago 5, 14, 15 e 16. Se você tira um texto do seu contexto, isso vira um pretexto para uma heresia. Vamos ler todo o texto, da maneira que ele foi escrito por Tiago. Está alguém entre vós doente? Versículo 14 e 15. 15 e 16. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Está falando sobre o que aqui? Sobre discipulado ou sobre cura? Sobre cura. Nós podemos colocar sobre discipulado também, não é errado. Nós falamos isso, eu ensino isso, está completamente certo. Mas o texto também, e primeiramente, foi escrito por causa de curas. E aí Tiago fala assim: se houver cometido pecados, se eles são perdoados. O que tem a ver pecado com cura? O que tem a ver pecados com cura? Tudo a ver. Trouxeram um paralítico para Jesus carregado por 4 homens. Não havia lugar para eles entrarem na casa, então eles quebraram o telhado, desceram o homem, falaram, e Jesus, diz a Bíblia, Jesus vendo-lhes a fé, então a fé é algo notório, fé é algo notório, não é algo tão abstrato assim, como pensávamos, ou como pensamos às vezes. Jesus vendo-lhes a fé, disse: filho, os teus pecados estão perdoados. O que tem a ver isso? O homem não veio pedir perdão de pecados, ele veio para receber uma cura. Pois é.
Jesus falou isso em muitos lugares. Jesus disse: perdoados são os teus pecados, para as pessoas. Ou então Jesus disse: vá e não peques mais. Por que Jesus falou isso? Porque perdão de pecados, confissão de pecados, perdão de pecados e curas tem tudo a ver. Tudo a ver. E aí, Tiago também disse aqui, ele disse: e confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Curados. Então, muitas vezes a pessoa, ela tem uma mágoa, ela não quer perdoar uma pessoa, aí ela começa a adoecer da sua alma, ela se sente mal, ela não consegue dormir. Talvez ela possa ter, olha, vou te dizer, você pode ter um cisto, você pode ter um AVC, por falta de perdão. Porque a falta de perdão nos separa de Deus. Você não vai mais ter comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque Jesus disse: não eu. Foi Ele que disse, não eu. Ele disse. Ele disse que se nós não perdoarmos os nossos devedores, aqueles que nos têm ofendido, se nós não perdoarmos os nossos ofensores, também nosso Pai que está no céu não nos perdoará. O problema é que quando o nosso Pai que está no céu não nos perdoa, nós carregamos dentro de nós todos os pecados. E enquanto nós estivermos carregando os nossos pecados, nós não temos intimidade com Deus e nós não podemos ter manifestada em nós a cura divina. E aí o diabo tem lugar para operar em nossa vida, porque há uma brecha em nossa vida. Vou te dar outro texto, Efésios 4. Não me lembro bem onde está, mas eu acho que é Efésios 4, 21, alguma coisa assim. É Efésios 4. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Não deixeis que o sol se ponha sobre a vossa ira, vírgula, nem deis lugar ao diabo. Como se dá lugar? Muitos cristãos citam a Bíblia apenas pela metade. Você não pode isolar os textos. Efésios está falando como é que a pessoa vai dar lugar ao diabo na vida dela. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, vírgula, não é ponto, é vírgula, nem deis lugar ao diabo. Muitos cristãos estão dando lugar ao diabo, por falta de perdão. Deixe-me contar alguns testemunhos para nós ministrarmos. Você diz: pastor, eu quero logo ir embora. Como você quer ser curado se você não tem tempo nem de esperar 2 horas ou 1 hora? Como você espera ser curado? Pelo micro-ondas? Eu digo com todo respeito. Você quer avivamento, você quer o poder de Deus, mas você quer instantâneo? Jesus pregou um longo sermão de 3 capítulos antes de curar o leproso. E muitos não querem esperar 30 minutos antes de receber a sua cura. Primeiro você precisa ensinar e pregar e depois ministrar. Você não pode fazer o contrário. Eu não vou ministrar com pressa, porque eu não vou apressar o Espírito Santo. Porém, se você precisar ir embora, você pode. Se você quiser chegar atrasado, você pode. Se você quiser chegar depois do louvor, você pode. Eu não sei se você vai receber o tanto que você receberia se você estivesse aqui desde o início do louvor. Você pode sair com apressado. Você pode ficar olhando ao relógio a cada 5 minutos. Eu estou pregando a palavra. Eu quero ver você curado. Mas você precisa me ajudar. Você precisa querer mais que eu. Amém? Você diz: pastor, por que o Senhor vai contar esses testemunhos? Por que o Senhor vai falar isso? Para o Senhor se exaltar? Não, não. Porque o testemunho também gera fé. Hoje de manhã eu estava ministrando. Todos foram curados. Quantos que eu falei que foram curados? Todos. Todos.
Todas as pessoas que ouviram a mesma palavra que você ouviu, todas as pessoas, 100%, todas foram curadas. Eu não tenho tempo para contar todos os testemunhos. Eu estava orando e um irmão bem aqui, havia uma irmã sentada bem aqui onde está sentada essa irmã, a cadeira do lado. Eu não ministrei sobre ela, eu chamei para frente as pessoas. Ela não veio, ela já estava sentada ali. Eu não sabia qual era o problema dela, mas ele sabe. Enquanto eu estava orando pelo homem, ela começou a chorar. Ela começou a chorar. Eu sei que o Espírito Santo estava fazendo alguma coisa. Ela começou a chorar. Depois do culto, depois que terminou tudo, eu não orei por ela. Depois do culto eu fui lá e perguntei. Ela nem podia falar, ela disse assim: pastor, eu estou completamente anestesiada, eu nem consigo me levantar daqui, é muito forte, tocou todo o meu corpo. A pessoa que estava ao lado dela disse assim: ela foi diagnosticada com uma doença gravíssima, ela está prestes a se operar, mas a pessoa disse: eu fui curada. Eu sei que ela foi curada, porque eu vi. E não foi porque eu orei por ela, é porque Jesus quer curar. Ele quer curá-lo. Ele quer fazer milagres. Mas antes de haver milagres é necessário a pregação da palavra da fé. Porque sem fé não há milagres, sem fé não há cura. Eu não posso chegar aqui simplesmente chamar para frente, colocar a mão na cabeça das pessoas, e eu não sei se a pessoa está preparada. Talvez a pessoa pense: eu vou lá na frente, mas eu não sei se Deus quer me curar. Como eu posso ministrar numa pessoa assim e ela ser curada? Eu recebi uma palavra de conhecimento. Alguém com o ouvido entupido. Eu não sei qual era o problema. Eu perguntei se tem alguém com um problema no ouvido. Talvez eu pergunte agora, talvez não. Talvez eu diga o seu problema, talvez não. Mas não sou eu que curo, é Jesus. A sua fé não pode estar em mim, a sua fé tem que estar em Jesus. Um rapaz veio se tremendo. Ele estava lá atrás. Inclusive foi o filho do Augusto aqui da igreja. Ele veio, um jovem, eu não o reconheci de imediato. Eu perguntei qual é o problema, ele disse: eu tenho muita dor no meu ouvido, eu não escuto direito do meu ouvido. Era o ouvido esquerdo, ele estava sentado à minha frente, era o ouvido esquerdo. Eu comecei a ministrar, veio o poder de Deus sobre ele. Nem sempre é assim. Ele começou a tremer. Você não precisa tremer para ser curado, ok? Eu posso orar por você e eu não sentir nada, mesmo assim eu vou crer, porque a minha fé não está no sentimento, a minha fé está no que eu acabei de pregar, na palavra de Deus. Enquanto eu estava orando por ele, abriu o ouvido dele. Ele foi curado. Não somente isso, ele foi impactado pelo poder de Deus. Domingo à noite eu estava orando por uma irmã. Ela estava sentada bem ali depois do culto. Ela estava com dor no pescoço, o ouvido entupido. Talvez você esteja com o seu ouvido entupido. Talvez você esteja, como os antigos diziam, moco, né? Talvez você esteja moco. Eu comecei a orar, ela foi curada da dor no pescoço. Ela disse: mas pastor, também está um problema no meu ouvido. Eu disse: vamos orar. Eu não posso curar ninguém. Veja, eu não posso curar ninguém, eu não posso curá-lo. Eu não posso dizer, hoje todas as pessoas que oravam vão ser curadas por causa de mim. É tão ridículo, não é por causa de mim, é por causa de Jesus. Eu coloquei a mão no ouvido dela. Ela começou a chorar. Você pode chorar, ou não. Você pode sentir uma paz muito grande. Eu deixei ela chorar, depois que ela parou de chorar. Eu disse: e aí, irmão, o que aconteceu? Ela disse: eu senti como se o Espírito Santo estivesse me abraçando, um amor tão grande. Enquanto ele me abraçava, o meu ouvido foi aberto. O que é isso? A fé. A mesma coisa pode acontecer com você.
Aliás, a mesma coisa vai acontecer com você, se você crer. O irmão estava sentado bem aqui. Eu não tenho tempo de contar todos os testemunhos, são dezenas de testemunhos, eu não tenho tempo. Eu deixei para orar por ele por último. Quando eu fui orar por ele, ele disse: não, pastor, eu já fui curado. Eu disse: como você foi curado? Ele disse: enquanto o Senhor estava ministrando nos outros, eu fui curado. Eu abri meu coração, eu acreditei, eu liberei a minha fé e eu fui curado. Meu irmão, você pode ser curado. Deixa-me te dizer outra coisa, outro testemunho. Hoje de manhã estávamos orando, eu não orei por essa pessoa. Simplesmente Deus me deu uma palavra profética de línguas e interpretação de línguas. Eu normalmente não sou usado nisso, mas de língua e interpretação de línguas. Mas eu tenho o Espírito Santo, você tem também, e você pode fazer tudo o que eu faço e muito mais, e tudo o que Jesus faz e muito mais, porque existe uma promessa sobre você. A promessa é para aqueles que creem. Quantos creem aqui? E veio a palavra do Senhor e disse: você vai procurar e você não vai achar. Você vai procurar e você não vai achar. E de repente, duas pessoas chorando ali. Eu não estava orando por elas, eu não fui lá colocar. É Jesus que cura, não sou eu. É Jesus. E a filha e a mãe disseram: pastor, a minha mãe tinha um caroço que doía muito, ela já fez cirurgia, mas voltou o caroço em outro lugar e maior, tamanho de uma peteca, e ele desapareceu.